Então, o que acontece? Os sacerdotes e a realeza dali do templo de Judá, eles vão pegando essas histórias e vão colocando ali os personagens e entregando ali para os personagens toda a responsabilidade. Então, José, com o seu sonho, ele salva o Egito. E ele torna todo poderoso. E os irmãos deles vão para lá para ter que comprar comida. E ele cria toda uma situação com os irmãos. Dizem que os irmãos são espiões e que ele deixaria algum deles preso. Obriga os irmãos a trazer o caçulinha, que era o Benjamim, que ele queria ver. Os irmãos não conheceram, não reconheceram. Ele reconheceu os irmãos, que venderam ele como escravo. E lembra daquele sonho que ele teve, na narrativa, que os 11 irmãos reverenciavam ele. O sol e a lua também reverenciavam a ele. E isso acaba acontecendo. Porque os irmãos olham para o Todo-Poderoso lá do Egito e reverenciam ele. E ele acaba obrigando os irmãos a trazer o Benjamim, da segunda vez que eles fossem fazer compra. E já Jacó, idoso, sem nenhuma capacidade profética, é interessante isso, Jacó não percebe que o filho lá é o Todo-Poderoso do Egito. Ele não percebe. Ele fica com medo de mandar o filho caçula. Ele diz, eu já perdi um, que era ele, né, o José. Eu não vou perder o caçulinho, não. Mas eles precisavam comprar comida de novo e acabaram levando o irmão, o caçula. Chegaram lá, mais uma vez, né? José, ele fica emocionado, ele chora e tudo mais, mas arruma um jeito de prender o irmão caçula lá. E quando os irmãos dizem, olha, se você ficar com o caçula aqui, o nosso pai vai morrer. E aí, nessa hora que ele fala, olha, eu sou o irmão de vocês. E perdoa os irmãos, e é aquela choradeira e tal. E é desse jeito que ele manda buscar o pai, já idoso, e o pai chega lá. E toda a família dele, de José, toda a família de Jacó, os netos, as filhas. É interessante, gente, que tem um período na Bíblia, né, que eu até anotei aqui, vou falar para vocês, só título de pesquisa mesmo, para vocês darem uma olhadinha. Porque dizem que José, né, ele tinha uma irmã, a Diná, era a única filha de Jacó. Aquela que foi violada por Siquém, e que depois, né, Levi entrou lá, e Simeão, e matou todos os homens, acabou com tudo. Que eu até levantei essa questão, como que pode, de Levi vêm os levitas, que são sacerdotes, aqueles que vão cuidar do templo. Como que eles destruíram tanta gente assim e não teve nenhum problema? Então, o texto diz o quê? Que Jacó e suas filhas choraram amargamente a morte de José. Que filhas? É estranho isso. Então, se vocês acompanharam o Gênesis, vocês vão ver que tem essa parte. Bem na sequência ali da morte, da suposta morte de José. Amazonas, olá, bem-vinda. Praticamente todas as histórias do Antigo Testamento são histórias que já se passaram e são recontadas com novos personagens. Sim, exatamente isso. E eu não estou dizendo que os personagens não existiram, sabe? Não estou dizendo que Abraão, Isaac e Jacó não existiram. Mas é construída a história deles com a história dos outros povos. E existem provas arqueológicas, tá, gente? Eu vou sempre colocar aqui alguma foto de um encontro arqueológico, alguma coisa, para vocês verem que tem material. É chamado de cultura material. Tem que prova isso. Mas como a gente ficou distante do conhecimento, né? Por isso que o nosso amigo de Bel diz, busquem conhecimentos, a gente fica distante do conhecimento, então qualquer coisa que nos contam, a gente acata como verdade. Nilza, boa noite. Essa parte com José é verdade ou umas partes
foi misturado. Sim, é o que eu estou dizendo, Nilton. É uma mescla de história. Ele ter ido realmente para o Egito, como está na narrativa, dele ir, e eles entraram no Egito com 70 pessoas, contando tudo. Os netos de Jacó, né? O Jacó já estava com seus 130 anos nessa época, que eles chegaram lá no Egito, e depois ele conseguiu viver lá mais uns 17 anos, como diz a narrativa bíblica, e morre bem velhinho lá, com seus 140 e lá. Então eles chegaram lá com 70 pessoas. Depois vocês vão ver, gente, que em 400 anos, eles chegaram a um número de 2 a 3 milhões. E aí vocês vão colocar na pesquisa lá, no chat GPT, ou até mesmo no Google, qual era o número da população do Egito nessa época de 1600 a.C., 1500, que é a época de Moisés, 1400, 1500 a.C. Eles falam que a população do Egito era de 3 milhões de habitantes. E como que tinha muito mais hebreu? Nós vamos ver isso lá no livro do Êxodo. É impossível, gente. É impossível um povo que chega lá com 70 e se multiplicar desse jeito. O nosso Brasil ele tem 500 anos de história. E lá em 1970, a gente estava em 94 milhões. Mas olha quantos povos foram trazidos para cá. Olha quantos tinham já aqui. E aí justifica, né, o número de pessoas que nós temos hoje. Mas nessa época, não. Então, assim, da relação dos egípcios com os hebreus, sim, gente, é uma coisa do lado da outra. É ali pertinho, eles transitavam toda aquela região da África, sabe? Do Oriente Médio. Toda aquela região é muito fácil de se chegar, de se transitar. Da Europa para a África é um pulinho. De Portugal para a África, está tudo ali pertinho. É aqui no Brasil que a gente tem essas distâncias gigantescas. Mas lá é uma coisa do lado da outra. Olá, Vinícius. Boa noite, boa noite. Duas verdades e 999 mentiras. Oh, meu Deus! Segundo os parceiros, 20% da Bíblia se salva, 25% se salva. Logo, para quem não se interessa em saber o profundo do que se trata, tudo se torna verdade. É verdade isso que você colocou, porque se você não vai para a profundidade das coisas, qualquer coisa que te fala tá bom. Tá certo. A gente aprende a dizer, a gente escuta, né, nas pregações, eu ouvi um amém, até aquele que não quer dizer um amém diz. Até aquele que não quer dizer um amém. Então a gente não pode dizer que esse povo não existe, porque o povo está aí. Mas a história é outra, que a gente ainda vai descobrir. Estamos descobrindo. Mas para a gente descobrir a verdade, a gente tem que limpar as mentiras, né? Vamos limpar as mentiras. O que sobra? Vamos olhar o que sobra? Vamos ver? E às vezes a gente fica, né, com as pregações acaloradas, né? E a gente acaba dizendo amém. Isso aconteceu comigo também, gente. E se eu não tivesse essa curiosidade, peraí, deixa eu ler isso aqui de novo, sem os dogmas, deixa eu dar uma olhada de novo, sem essa doutrinação, deixa eu ver o que está escrito aqui. Deixa eu pôr meu senso crítico. E esse é o convite que eu estou fazendo para vocês. Olha de novo. Olha de novo, que vocês vão encontrar coisas